Um grupo de oficiais alemães se reuniu em torno de um mapa amarrotado, apoiado sobre uma mesa improvisada, dentro de um abrigo semi-enterrado. Do lado de fora, o vento frio cortava como faca, trazendo consigo o cheiro úmido da terra revolvida pelas explosões dos últimos dias. Dentro do abrigo, o ambiente misturava fumaça de cigarro, café forte e um ar de confiança quase arrogante. Um dos oficiais, veterano da Frente Oriental, sorriu com desdém ao apontar para um setor do mapa, marcado com um símbolo diferente, acompanhado da inscrição em italiano e alemão, que identificava uma nova unidade aliada, Tropas Brasileiras. Brasilianer, Bauern in Uniform, murmurou, chamando-os de camponeses em uniforme. Outro riu, comentando que seriam soldados tropicais, tentando lutar na neve e nas montanhas. Eles não sabiam quase nada sobre o Brasil, exceto estereótipos vagos de café, samba, calor e floresta. Para aqueles homens endurecidos por anos de guerra, a ideia de enfrentar uma força vinda de um país distante, sem tradição em grandes conflitos europeus, parecia quase uma piada. Lá fora, porém, espalhados em trincheiras encharcadas de lama e gelo, homens de uniforme verde-oliva, com o distintivo da Força Expedicionária Brasileira no braço e um pequeno escudo com o desenho de uma cobra fumando em fundo verde, aguardavam em silêncio. Muitos tremiam de frio, alguns de nervosismo, mas a maior parte já havia passado tempo suficiente naquela frente para entender uma verdade simples. Se quisessem sobreviver, teriam de aprender rápido, improvisar sempre e lutar mais duro do que qualquer um esperava. Naquela manhã, em algum ponto da frente italiana, a distância enorme entre o preconceito confiante dos oficiais alemães e a realidade do que era a FEB começaria a encolher, tiro a tiro, granada a granada, até o momento em que aqueles mesmos homens teriam de admitir que subestimaram a única tropa que dizia, orgulhosa, que a cobra estava fumando. Para compreender como se chegou a esse encontro de arrogância e surpresa, é preciso voltar alguns meses e olhar o quadro maior. A campanha na Itália, àquela altura da guerra, tinha se transformado em um quebra-cabeça brutal para os aliados. Depois do desembarque inicial e do avanço para o norte, o terreno coberto de montanhas, vales profundos, vilarejos de pedra e estradas estreitas favorecia a defesa alemã. Linha por linha, os alemães recuavam de forma ordenada, estabelecendo novas posições defensivas, como a linha gótica, cada vez mais fortificadas e difíceis de romper. Era ali que a Força Expedicionária Brasileira se inseria, integrada ao 4º Corpo de Exército dos Estados Unidos, operando sob comando aliado, mas mantendo identidade própria. Os brasileiros tinham chegado em ondas desde 1944 e foram distribuídos em setores específicos da frente, muitas vezes recebendo missões pesadas para unidades teoricamente novatas. Do lado brasileiro, havia um misto de orgulho e incerteza. Para muitos soldados, o salto do Brasil para a Itália tinha sido mais do que geográfico. Era um mergulho do mundo rural, das cidades em desenvolvimento e da vida pacata para o epicentro da maior guerra da história. Oficiais brasileiros, alguns formados em escolas militares tradicionais, outros com carreira mais modesta, precisaram rapidamente entender a lógica de coordenação com artilharia americana, o uso intensivo de rádio, a integração com tanques Shermans e apoio aéreo aliado. Em paralelo, do lado alemão, circulavam impressões iniciais sobre os Brasilianische Truppen. Alguns relatórios apontavam que eram mal acostumados ao frio, pouco experientes, vindos de um país que não parecia ter estrutura militar comparável às grandes potências. Por isso, em salas de briefing ocultas em vilarejos italianos, não era raro ouvir comentários irônicos sobre tropas de caipiras enviadas à Europa.
Entre esses extremos surgiam figuras muito humanas. O sargento que deixara a roça em Minas para segurar um fuzil Garand, o cabo carioca que trocara o barulho dos bondes pelo rugido da artilharia, o tenente paulista que carregava, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade pelos seus homens e a consciência de que carregava, nos ombros, a reputação de um país inteiro. Esses brasileiros chegaram à Itália com uma bagagem variada de motivações. Alguns se voluntariaram movidos por um ideal de lutar contra o fascismo e o nazismo. Outros pela promessa de aventura, salário melhor ou simplesmente pela imposição do serviço militar em tempos excepcionais. Muitos nunca tinham visto neve antes de desembarcar na Europa. Alguns nunca tinham andado em terreno montanhoso tão íngreme quanto as colinas italianas. O frio, para quem cresceu sob o sol forte do Brasil, era um inimigo tão real quanto qualquer metralhadora MG-42. As botas, muitas vezes inadequadas no início, deixavam os pés úmidos por dias. O vento gelado rasgava os sobretudos. A neblina era uma cortina traiçoeira que escondia tanto inimigos quanto armadilhas do terreno. Ao mesmo tempo, havia um elemento psicológico constante, a sensação de serem observados e avaliados pelos aliados americanos. No começo, alguns oficiais dos Estados Unidos viam a FEB com certa reserva, como uma força útil politicamente, mas cujo valor tático ainda era incerto. Comentários velados sobre tropas de país tropical, sobre atraso de material e falta de experiência circulavam nos bastidores. Mas, conforme os brasileiros começavam a ocupar posições de frente, montar patrulhas noturnas, segurar linhas sob fogo e participar de operações conjuntas, esses estereótipos seriam lentamente corroídos. Do outro lado, os alemães, acostumados a enfrentar britânicos, americanos e, em suas memórias, endurecidos russos, julgavam que mais uma bandeira no mosaico aliado não faria tanta diferença. A forma como os inimigos enxergavam o Brasil, naquele momento, era marcada por ignorância e arrogância. Para muitos oficiais alemães, o Brasil parecia um país distante, de clima quente, agricultura de exportação e pouca tradição militar relevante no cenário europeu. Em algumas conversas registradas em diários e depoimentos posteriores, aparecem referências condescendentes a soldados do café ou tropas coloniais, como se os brasileiros fossem uma espécie de curiosidade exótica trazida pelos americanos. Essas percepções se reforçavam por boatos. Diziam que muitos soldados brasileiros não falavam outra língua além do português, que tinham dificuldades iniciais com equipamentos modernos, que sofriam com o frio. Entre os americanos havia variações. Alguns oficiais mais experientes, ao verem a dureza do terreno e as condições climáticas, temiam que a FEB tivesse dificuldades reais. Outros se surpreendiam positivamente com a disciplina, o esforço e a vontade de aprender daqueles homens. Pequenos gestos começavam a mudar a visão. Patrulhas em que brasileiros guiavam colunas em terrenos difíceis, ações em que pelotões da FEB seguravam posições sob bombardeio pesado, missões conjuntas em vilarejos onde brasileiros e americanos lutavam lado a lado. Ainda assim, naquele momento em que certos oficiais alemães zombavam da força de caipiras, a imagem predominante, especialmente no alto comando inimigo, era a de que se tratava de mais um contingente secundário, incapaz de alterar significativamente o equilíbrio de forças. Eles não previam que, em breve, veriam a insígnia da cobra fumando, avançando por encostas que julgavam inexpugnáveis. O primeiro choque real entre essa visão de menosprezo e a realidade do combate aconteceu em combates específicos, em vilarejos encravados nas encostas e na retomada de posições estratégicas. Em uma dessas ações, uma unidade alemã veterana, posicionada em altura dominante, segurava um ponto de observação chave para a artilharia inimiga.
De lá, podiam ver movimentações aliadas, corrigir tiros, travar qualquer avanço por vales estreitos abaixo. O comando aliado decidiu que aquela posição precisava cair e que a tarefa caberia ao setor em que a FEB atuava. Não foi uma escolha suave. Significava colocar brasileiros em um ataque difícil, subindo encosta sob risco de fogo cruzado contra uma unidade que acreditava ter ampla vantagem. Mesmo assim, o planejamento começou. O terreno era cruel, encostas íngremes, solo enlameado pelas chuvas de outono, árvores retorcidas que ofereciam cobertura parcial, mas também dificultavam o movimento. Os brasileiros estudaram mapas, ouviram informes de patrulhas noturnas, conversaram com artilheiros americanos para combinar horários e alvos. O objetivo não era apenas tomar a posição, era fazê-lo de um modo que quebrasse a confiança inimiga naquela faixa do fronte. No dia marcado, antes do amanhecer, a artilharia aliada começou a bater a crista da colina, provocando estrondos que faziam tremer o chão onde os brasileiros aguardavam nas baixadas. Cada explosão era um lembrete de que, acima deles, estavam homens armados, entrincheirados, que até então riam da ideia de enfrentar caipiras tropicais. Quando o fogo diminuiu, os pelotões brasileiros começaram a se mover, fuzis em punho, metralhadoras leves distribuídas, granadas presas ao cinto. As rajadas inimigas que logo desceram da crista deixavam claro que não seria uma subida fácil. Ainda assim, em meio à lama, neve rala e fragmentos de rocha, aqueles homens avançavam pouco a pouco, quebrando o estereótipo passo a passo. A reação alemã inicial a esse avanço foi de confiança combativa. Dos abrigos e trincheiras, metralhadoras MG-42 varriam encostas e granadas de morteiro caíam nas linhas de progressão com precisão assustadora. Para muitos soldados inimigos, acostumados a ver ataques aliados serem repelidos naquelas formações de terreno, aquilo parecia apenas mais uma tentativa fadada ao fracasso. Porém, relatórios posteriores de prisioneiros capturados indicam que algo soou diferente. Eles notaram a insistência silenciosa com que os brasileiros voltavam ao ataque, mesmo depois de pequenas pausas forçadas pelo fogo mais intenso. A forma como usavam as dobras do terreno, aproveitando valas naturais e pequenos acidentes geográficos, reduzia a exposição aos canais de fogo pré-estabelecidos pelos defensores. Do lado americano, alguns observadores avançados acompanharam pelo rádio e por binóculos a movimentação da FEB. Relatavam que os brasileiros não recuavam desordenadamente quando apanhavam fogo mais pesado. Ao contrário, reagrupavam, ajustavam o eixo de progressão e retomavam a subida. Entre os oficiais americanos anticéticos, começaram a circular comentários respeitosos. Eles estão aguentando firme. Esses caras são duros. A primeira pequena posição intermediária, ocupando um esporão lateral da encosta, caiu. O combate corpo a corpo ali foi rápido e brutal. Alguns alemães foram mortos, outros se renderam, surpresos com a violência concentrada daquele ataque. Um deles, em depoimento posterior, diria que não esperava ver brasileiros atacando sob neve fina, com granadas na mão e fuzis americanos disparando em rajadas coordenadas. Esse primeiro ganho de terreno desencadeou reações em cadeia. Do ponto de vista de comando alemão, era impensável ceder àquela posição sem luta até o fim. Ordens foram dadas para contra-atacar, reorganizar linhas, usar reservas locais. Mas à medida que tentavam reagir, os defensores se deparavam com um inimigo que não agia apenas de forma impulsiva. Os brasileiros estavam coordenados com a artilharia americana, que após cada pequena conquista de terreno, ajustava o fogo para as novas posições inimigas. Quando pelotões da FEB se aproximavam demais, os tiros eram suspensos e deslocados para a retaguarda, cortando rotas de suprimento e possíveis reforços. No lado aliado, o rádio fervia com coordenadas, pedidos, confirmações.
Oficiais americanos começaram a observar que, mesmo sob pressão intensa, os soldados brasileiros mantinham disciplina de fogo razoável, não desperdiçando munição em rajadas inúteis, mas escolhendo alvos. Em meio a tudo isso, a piada sobre força de caipiras começou a soar absurda para quem via, pela luneta de um binóculo, figuras de uniformes verde-oliva subindo encostas onde muitos dias antes jurariam ser impossível avançar. Entre os próprios brasileiros, a tensão era enorme. Alguns se lembravam de casa enquanto disparavam. Outros repetiam mentalmente orações aprendidas na infância. O medo era real, mas também havia uma raiva silenciosa, a de provar a qualquer inimigo ou aliado desconfiado que não eram menos do que ninguém naquele fronte. Conforme a batalha se arrastava, novos desafios surgiam. A munição precisava ser levada para a linha de frente em meio a fogo aéreo e artilharia. O frio penetrava por debaixo dos casacos, entorpecendo dedos, atrasando movimentos, tornando cada gesto mais lento. Havia momentos em que as comunicações falhavam e grupos ficavam temporariamente isolados, sem saber se a unidade vizinha ainda resistia ou havia sido completamente varrida do mapa. Em uma dessas ocasiões, um pelotão brasileiro, posicionado em um ponto-chave da encosta, viu alemães se reorganizando para um contra-ataque. Do alto, vinham sombras se movimentando com rapidez, aproveitando conezinhos de terreno para se abrigar. O rádio, saturado, demorava a responder aos pedidos de tiro de artilharia. A decisão de segurar ou recuar ficou nas mãos de um tenente e de seus sargentos. Eles sabiam que ceder aquele ponto significaria abrir um flanco perigoso. A opção de recuar, ainda que compreensível, poderia colocar toda a operação em risco. A escolha foi ficar. Cavaram um pouco mais, ajustaram campos de tiro, redistribuíram granadas. Quando o contra-ataque alemão desceu, encontrou uma resistência que não combinava com a imagem de tropa de país quente e relaxado que alguns ainda carregavam. O fogo cruzado, a precisão dos tiros de fuzil e metralhadora leve, a coragem de expor-se em momentos críticos para arrastar um ferido para a segurança, tudo isso desmentia os estereótipos construídos em salas aquecidas de comando muito atrás da linha de frente. Entre esses episódios, surgiam dilemas profundamente humanos. Soldados exaustos, com a barba por fazer e os olhos marcados por noites em claro, lutavam contra o impulso de abandonar a posição em troca de um mínimo de conforto e segurança. Alguns carregavam cartas no bolso, ainda não lidas, vindas de mães, esposas, namoradas. Em momentos de pausa, curtíssimos, sentavam-se no chão úmido, encostados em uma rocha, e deixavam escapar um suspiro pesado, antes de serem convocados de novo pela voz de um comandante, chamando para outro movimento. Oficiais brasileiros experimentavam um peso singular. Sabiam que cada decisão custaria vidas e que, ao mesmo tempo, cada recuo injustificado poderia reforçar a visão de que a FEB não estava à altura. Era um equilíbrio cruel. Havia medo, sim, e ele era reconhecido, mas também um tipo de orgulho novo, nascido ali, longe das praias do Brasil. A figura da cobra fumando, que antes parecia apenas um símbolo engraçado, assumia contornos de compromisso íntimo. A cobra está fumando deixava de ser apenas um mote para se tornar um lembrete constante, já que o improvável acontecera, o Brasil, de fato, em guerra na Europa. Então recuar por falta de vontade não era mais uma opção. À medida que o combate continuava, as condições externas pioravam. A lama transformava cada passo em esforço redobrado. As rajadas de vento traziam neve fina que grudava nos capacetes, sobrados, bordas de casaco. A visibilidade variava entre momentos de clareza relativa e cortinas repentina de neblina. Nesse cenário, a coordenação com a artilharia americana era um elemento de sobrevivência.
Observadores avançados, alguns deles brasileiros treinados pelos próprios americanos, posicionavam-se em locais expostos, munidos de binóculos e rádios, ajustando o tapete de explosões com cuidado quase cirúrgico. Uma correção errada poderia matar compatriotas em vez de inimigos. Ainda assim, o sistema funcionava. Em mais de uma ocasião, os alemães, ao tentarem reagrupar-se ou trazer reforços, eram recebidos por uma sequência de disparos de artilharia que explodiam ao redor, cortando linhas de suprimento e destruindo abrigos recém-construídos. No meio disso, os relatos posteriores de alemães capturados começavam a mencionar algo incômodo para eles: o fato de que os brasileiros pareciam não desistir. Mesmo sob fogo, mesmo quando o avanço parecia emperrar, eles voltavam, reorganizavam, vinham de outro flanco, aproveitavam uma distração, progrediam alguns metros a mais. O riso inicial em relação à força de caipiras dava lugar a uma expressão mais tensa em muitos rostos inimigos. É nesse ponto que as descrições dos próprios alemães se tornam especialmente reveladoras. Em depoimentos coletados após capturas em ações diversas, aparece não apenas o reconhecimento das dificuldades do terreno e da pressão aliada, mas uma surpresa específica em relação aos brasileiros. Um oficial subalterno, por exemplo, relatou que, ao perceberem que as tropas enfrentando-os eram da FEB, alguns no seu grupo comentaram que seria uma luta mais fácil. Isso mudou quando testemunharam um ataque noturno conduzido de forma silenciosa e determinada, com brasileiros se aproximando a distâncias perigosas antes de abrirem fogo. Outros mencionavam a impressão de que os brasileiros toleravam muito bem a dureza do combate em encostas pedregosas, algo que não combinava com a imagem de povo de praia e sol. Em um caso relatado, após um combate intenso em torno de um vilarejo tomado e retomado mais de uma vez, um alemão, ao ser interrogado, teria dito com certa incredulidade que aqueles sul-americanos lutavam como veteranos. Do lado americano, as opiniões também se transformavam. Inicialmente inclinados a acompanhar de perto cada movimentação brasileira com desconfiança técnica, passaram a registrar, em relatórios operacionais, expressões claras de apreço pelo desempenho da FEB. Palavras como reliable e aggressive when necessary começaram a aparecer com mais frequência. Para os próprios brasileiros, cada um desses combates era mais do que uma simples linha de log no diário de guerra. Era a construção lenta e dolorosa de um respeito que, no início, ninguém pareceu disposto a conceder de graça. Em uma das ações mais simbólicas dentro desse contexto, um setor da FEB recebeu a missão de segurar uma linha avançada por um período prolongado, sob a expectativa de contra-ataques pesados. Os alemães, conhecendo o valor da posição, prepararam um esforço concentrado para retomá-la, na crença de que a pressão intensa faria aqueles novatos cederem. O bombardeio inicial foi devastador. Granadas de artilharia e morteiros caíam em cadência ritmada, levantando colunas de terra, pedras e pedaços de madeira de abrigos improvisados. Em muitos pontos da linha, a comunicação foi cortada temporariamente. Quando a artilharia cessou, veio a tempestade de fogo direto, metralhadoras, fuzis, até armas automáticas capturadas de aliados em outras frentes. Em meio ao caos, destacam-se alguns episódios individuais. Um sargento mineiro, que mesmo ferido, recusou evacuação imediata para continuar coordenando a defesa de sua seção. Um cabo de metralhadora que, vendo o companheiro caído, assumiu a arma sob fogo aberto, mantendo a cadência de disparo suficiente para desencorajar uma aproximação inimiga decisiva. Um tenente, que percebendo um ponto fraco na ligação entre dois pelotões, correu literalmente de um abrigo a outro, sob tiros, reorganizando homens dispersos e fechando a brecha antes que fosse tarde demais.
Esses momentos, muitas vezes reduzidos a uma ou duas linhas em relatórios, eram, na realidade, o tecido vivo da resistência que desmontava, na prática, a ideia de uma força de caipiras incapaz de se manter firme diante da elite alemã. A tensão se estendia por horas. Havia instantes em que, ao olhar para os lados, um soldado brasileiro via apenas sombras de companheiros derrubados, ouvindo seus gemidos entre explosões. O cheiro de pólvora se misturava ao de terra molhada, sangue e fumaça de madeira queimada. O rádio rangia com vozes cortadas, pedidos de munição, informes sobre posições ameaçadas. Em alguns trechos, a distância entre trincheiras brasileiras e abrigos alemães se tornava tão curta que granadas eram trocadas quase como em um macabro jogo de vai e volta. E ainda assim, a linha não cedia. A cada recuo de alguns metros imposto por um ataque mais concentrado, havia um contraajuste, uma reorganização, um contra-ataque local. Pouco a pouco, os alemães percebiam que estavam enfrentando um inimigo que, embora não tivesse a mesma longa tradição de combate europeu, compensava isso com uma mistura de vontade teimosa, capacidade de improvisar e apoio coordenado de aliados que aprenderam a confiar neles. Em determinado momento, um oficial alemão, observando pela luneta a linha à frente, teria comentado com amargura que aquelas posições não se comportavam como linhas de tropas fracas. Era um reconhecimento tácito de que a realidade havia desmentido a imagem confortável desenhada meses antes em mapas, dentro de abrigos aquecidos, quando riram dos brasileiros camponeses. O clímax desse processo de quebra de preconceitos veio na forma de uma operação em que os brasileiros não apenas resistiram, mas avançaram, tomando uma posição tida como difícil demais para tropas inexperientes. Depois de dias de preparativos, reconhecimento noturno, ajustes de mapas e conversas tensas com oficiais americanos responsáveis pela artilharia e logística, a FEB recebeu o sinal verde para atacar um ponto forte da linha inimiga. Na noite anterior ao assalto, muitos soldados escreveram cartas breves, algumas nunca enviadas, outras guardadas em bolsos internos. Havia um silêncio pesado nas trincheiras antes da hora marcada. Quando a artilharia aliada começou seu concerto mortal sobre a crista inimiga, os brasileiros se agacharam ainda mais em seus abrigos, sentindo cada vibração no peito. Ao cair do fogo preparatório, iniciou-se a subida. Os alemães, jamais cautelosos em relação àquelas tropas, reagiram com ferocidade, mas não conseguiram impedir que pequenos grupos de brasileiros alcançassem, em diferentes pontos, a linha de defesa. Em alguns locais, houve combate corpo a corpo, com baionetas coronhadas e granadas explodindo em espaços apertados. Em outros, a simples aparição de figuras com o distintivo da cobra fumando, surgindo de locais improváveis, desequilibrou a confiança de defensores que já não sabiam mais o que esperar daqueles caipiras. Quando finalmente a crista foi tomada e consolidada, o impacto reverberou em múltiplos níveis. Relatórios aliados destacaram o papel decisivo da FEB naquela ação, mencionando explicitamente sua capacidade de operar em coordenação com unidades americanas e de suportar perdas sérias sem se desintegrar. No lado alemão, as anotações sobreviventes e depoimentos posteriores mostram um tom bem diferente daquele do início. Agora, os brasileiros eram descritos com termos como teimosos, duros e, em alguns casos, bem comandados. Aquele riso inicial havia desaparecido. No fronte, mesmo quem não tinha a visão estratégica completa sabia que algo importante havia mudado. Ver a cobra fumando, tremulando em posições que antes tinham bandeiras inimigas, era um símbolo poderoso não só para os brasileiros, mas também para os americanos que lutavam ao lado deles. Oficiais americanos passaram a usar a FEB como exemplo em conversas com outras unidades.
Se aqueles homens vindos de um país distante conseguiam segurar e avançar em condições tão adversas, então ninguém tinha direito de reclamar demais. Na conclusão dessa trajetória, o efeito sobre a campanha italiana foi concreto. As posições tomadas pela FEB contribuíram para o enfraquecimento do dispositivo defensivo inimigo, permitindo avanços subsequentes e reduzindo a pressão sobre setores vizinhos. Mais do que isso, o impacto simbólico foi profundo. Para os brasileiros, saber que haviam transformado zombaria em respeito alimentou um orgulho silencioso que muitos levariam pela vida inteira. Para os americanos, a experiência de lutar ao lado de uma força que, a princípio, alguns julgavam apenas decorativa, revelou a profundidade de um aliado que, mesmo com menos recursos e tradição, trouxe sangue, suor e coragem reais para o campo de batalha. Quanto aos alemães, oficiais que um dia riram da força de caipiras brasileira, tiveram de reescrever mentalmente suas avaliações. Descobriram da forma mais dura possível que aqueles soldados tropicais, enfrentando neve, montanhas, fogo cruzado e estereótipos, eram tudo menos frágeis. Eram, na verdade, a prova viva de que, na guerra, a origem geográfica diz pouco frente ao que realmente importa: disciplina, adaptação, valentia e capacidade de suportar o inimaginável. A cobra fumou na Itália, e o riso dos inimigos deu lugar a um silêncio pesado, preenchido pelo eco distante de combates em que o Brasil escreveu, com sangue, um capítulo de respeito numa guerra que muitos ainda, injustamente, acreditam não ter sido sua.